Imagina uma situação assim de vida ou morte. Um exército que parece invencível está varrendo a sua terra, cidade por cidade, e a ordem é bem clara: não deixar sobreviventes. Nenhuma chance. Lutar é suicídio? Fugir? Para onde? O que fazer quando todas as opções parecem levar à aniquilação? Pois é. A nossa análise de hoje mergulha em uma das estratégias de sobrevivência mais assim engenhosas e controversas da antiguidade. É uma história que mistura desespero, muita astúcia e, claro, um erro de julgamento monumental. Exato. A gente está falando da história dos gibeonitas, que está narrada no livro de Josué, capítulo 9. E para nos guiar, nós temos como fontes duas bíblias de estudo, a versão Holman e a Nova Almeida atualizada. Ótimas fontes. Sim, elas nos dão não só o texto, mas também comentários e notas que ajudam a entender, sabe, as entrelinhas culturais, teológicas. Perfeito. E o nosso objetivo aqui é entender o que está por trás dessa história. Vamos ver como um engano incrivelmente bem elaborado funcionou. Sim. Qual foi o erro crítico de uma liderança que, até então, só conhecia a vitória? E como um juramento feito sob pressão mudou o destino de um povo para sempre? No fundo, é uma análise de como a inteligência que nasce do puro medo pode virar o jogo completamente. Exatamente. Bom, vamos começar pelo cenário, que é crucial para a gente entender a decisão dos gibeonitas. Fundamental. A essa altura, a reputação do exército de Israel, liderado por Josué, já era assim aterrorizante. Eles tinham atravessado o Jordão a seco, derrubado as muralhas de Jericó E conquistado a cidade de Ai. A fama deles precediu o exército. e a reação dos outros reinos da região é a mais lógica possível: pânico e aliança. O texto diz que todos os reis a oeste do Jordão, das montanhas, das planícies, do litoral, Todos eles. se uniram, formaram uma grande coalizão militar para lutar contra o Josué. Era uma frente unida, uma declaração de guerra total. E é justamente essa reação em massa que faz o que os gibeonitas fizeram ser tão genial, tão fora da curva. Porque eles não entraram nessa aliança. Não. Em vez de se juntarem, o que seria o caminho mais óbvio, eles escolheram uma rota completamente diferente. Eles decidiram que a única chance não era a força, Mas a diplomacia. a diplomacia, mas uma diplomacia baseada num truque muito bem pensado. Mas isso não era um risco enorme? E se Josué simplesmente decidisse matá-los ali mesmo sem fazer perguntas? Porque eles acharam que um truque funcionaria. Esse é o ponto. As notas de estudo indicam que eles agiram por medo sim, mas um medo muito bem informado. Como assim? Eles não ouviram falar só das vitórias recentes. Eles sabiam da história completa, o que Deus tinha feito no Egito décadas antes, a derrota dos poderosos reis amorreus do outro lado do Jordão. Entendi. A inteligência deles era mais profunda. Exato. A conclusão deles era que essa força não era só militar, era divina. Então, de forma muito calculada, eles entenderam que a derrota no campo de batalha era inevitável. A única saída era não estar no campo de batalha. Então, eles decidiram criar uma narrativa falsa, e a execução desse plano é algo digno de cinema. Eles se disfarçam de embaixadores de uma terra muito, muito distante. E os detalhes, né? Os detalhes dessa encenação são o que vendem a história. Totalmente. Sim, cada detalhe foi uma peça de evidência. Eles não apenas disseram que vieram de longe. Eles pareciam ter vindo de longe. O texto descreve sacos de provisões velhos e gastos nos jumentos, odres de vinho que eram de couro já velhos, rachados. Remendados. As roupas gastas, as sandálias velhas. Mas para mim, o golpe de mestre é o pão. Eles levaram pão que estava seco e bolorento. Nossa, sim. Isso parece quase irrefutável, não? É uma prova física que você pode tocar e cheirar. Exato. É o que a gente chama de evidência circunstancial, mas apresentada de forma brilhante. Não é só uma história, eles trouxeram a prova com eles. É quase um golpe moderno. É. E o mais fascinante é que eles não estavam só mentindo. Eles estavam explorando uma brecha específica na lei israelita. Que brecha seria essa? A lei, no livro de Deuteronômio, era bem clara. Israel estava proibido de fazer qualquer tipo de aliança ou tratado de paz com os habitantes locais da terra de Canaã.
A ordem era destruí-los. Certo. No entanto, essa mesma lei permitia que fizessem tratados com povos de terras distantes. Ah, entendi. Toda a encenação do pão bolorento e das roupas velhas foi projetada para uma única coisa: convencer Josué de que eles se encaixavam nessa segunda categoria. Foi uma manobra brilhante de interpretação da lei do inimigo. E essa parte da psicologia é fascinante porque os líderes de Israel não eram ingênuos. Quando eles chegam no acampamento, os israelitas suspeitam no início, não é? Sim, havia ceticismo. A primeira reação foi a correta. O texto diz que eles perguntam direto: e se vocês moram aqui perto, como podemos fazer uma aliança? Eles estavam cientes do perigo. Estavam, mas os gibeonitas eram mestres da dissimulação. Eles não respondem diretamente à pergunta. Eles se esquivam. Se esquivam e mudam o foco para algo que sabiam que impressionaria os israelitas: o poder do Deus deles. Dizem: viemos de uma terra muito distante por causa da fama do Senhor seu Deus. E, de forma muito inteligente, eles só mencionam as vitórias antigas e distantes. Ah, o que aconteceu no Egito e do outro lado do Jordão. Exatamente. Isso é sutil e genial. Eles convenientemente deixam de fora as vitórias mais recentes e próximas, como Jericó e Ai. Precisamente. Porque se eles mencionassem isso, alguém poderia pensar: ué, como vocês souberam disso tão rápido se moram tão longe? A omissão é tão importante quanto a história que contam. Reforça a mentira. E é nesse momento que a narrativa chega ao seu ponto de virada. Depois de ouvir a história e ver as provas, o texto nos dá uma frase curta, mas com um peso gigantesco. Então os homens de Israel aceitaram a provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. Uma única frase. Que explica tudo. Por que eles cometeram esse erro tão básico, eles que viram tantos milagres? Aqui é onde a psicologia da vitória entra em jogo, eu acho. Eles estavam numa sequência de sucessos espetaculares. É fácil, em momentos assim, começar a confiar no próprio julgamento, né? Excesso de confiança. Exato. Eles viram as evidências com os próprios olhos, o pão, as roupas e acharam que era o suficiente. Confiaram nos seus sentidos, em vez de consultar a fonte de orientação. E o texto fala que eles aceitaram a provisão. O que isso significa? Uma das notas de estudo sugere que esse ato de partilhar a comida, provavelmente o pão velho, já funcionava culturalmente como um selo de hospitalidade e acordo. Então o pacto já estava meio que selado ali. Tornou o pacto real antes mesmo do juramento formal. E a consequência direta é que Josué e os líderes fazem um juramento solene. Eles selam um pacto de paz para poupar a vida deles. E selam em nome do Deus a quem eles falharam em consultar. A ironia é profunda e dolorosa. Usam o nome de Deus para ratificar um acordo que Deus os havia proibido de fazer. Claro, a verdade sempre aparece. E neste caso aparece bem rápido. Apenas 3 dias depois, a ficha cai. 3 dias. Os israelitas descobrem que foram completamente enganados. Os gibeonitas não eram de uma terra distante. Eram vizinhos. Eram praticamente vizinhos de quintal. As cidades deles estavam logo ali. A reação no acampamento é imediata e furiosa. O texto diz que toda a congregação murmurou contra os líderes. Dá para imaginar a cena. Pense na situação. A mesma liderança que os guiou em vitórias milagrosas agora está no centro de uma crise de credibilidade. Foram feitos de tolos. O povo queria sangue, queria que os gibeonitas fossem punidos. E como os líderes lidam com essa rebelião? Eles podiam simplesmente dizer: fomos enganados, o acordo é inválido, e atacar. Seria a saída mais fácil politicamente. Mas eles não fazem isso. E a resposta deles revela um princípio fundamental para sua cultura e fé. Eles se levantam e dizem à congregação enfurecida: nós juramos a eles pelo Senhor, o Deus de Israel, por isso não podemos tocar neles. O juramento era inviolável. Inviolável. As notas de estudo são enfáticas nisso. Quebrar essa palavra, mesmo obtida por engano, seria um pecado ainda maior do que as consequências de mantê-la. Seria profanar o nome de Deus. E atrair a ira divina sobre toda a nação. Eles estavam presos pela própria palavra. Então, o que acontece? Eles têm um tratado de paz com um povo que deveriam ter destruído.
Josué precisa encontrar uma solução. Ele convoca os gibeonitas e os confronta. Por que vocês nos enganaram? E o que eles dizem? A resposta deles é de um desespero brutalmente honesto. Eles não tentam mais mentir. Basicamente dizem: fizemos isso porque ficamos sabendo que o seu Deus ordenou que vocês destruíssem todos. Tivemos pavor de morrer. Eles admitem o medo. Admitem. E se entregam completamente. Dizem: agora estamos em tuas mãos. Faze aquilo que te pareça bom e reto. Eles jogaram sua última carta. E é nesse ponto que Josué pronuncia a sentença. Ele precisa honrar o juramento de poupar a vida deles, mas também lidar com o fato de que eles são cananeus. E a solução dele é um meio termo. Ele diz: agora, pois, sois malditos, e não deixará de haver entre vocês servos, rachadores de lenha e tiradores de água para a casa do meu Deus. Uma maldição. E aqui está o ponto mais paradoxal e fascinante da história. Eles os amaldiçoam, mas essa maldição é o que os salva. Como sim? Sim, é uma sentença de servidão perpétua, a posição social mais baixa, mas ao mesmo tempo é um mecanismo da salvação deles. Em vez de aniquilação, eles são integrados à sociedade de Israel. E não é qualquer tipo de servidão. Eles não se tornam escravos pessoais. A função dele está ligada ao altar do Senhor. Exatamente, ao serviço do tabernáculo e mais tarde do templo. Uma maldição que os coloca no centro da vida religiosa de Israel. Que ironia. A ironia, como os comentaristas apontam, é que eles acabam servindo ao mesmo Deus cuja reputação os apavorou tanto. E essa proximidade constante com o sagrado poderia ser vista de uma forma muito particular como uma bênção disfarçada. Foram salvos da destruição e receberam um lugar e uma função. Exato, dentro do povo que deveria tê-los destruído. A história então termina com Josué cumprindo sua parte. Ele protege os gibeonitas da fúria do povo. Que ainda queria matá-los. E formaliza esse papel deles como rachadores de lenha e tiradores de água. E o texto adiciona uma pequena frase no final que é muito significativa. No lugar que ele escolhesse. Essa frase final é um eco direto de Deuteronômio, que fala repetidamente sobre um futuro santuário central que Deus escolheria, que mais tarde seria Jerusalém. Ah, então já aponta para o futuro. Exato. Isso nos mostra que as consequências desse dia, do engano e do erro, não foram só imediatas. Elas se estenderam por séculos na história religiosa de Israel. Um ato de desespero e um juramento precipitado criaram uma nova classe social e religiosa que perdurou. No final das contas, o que essa história realmente nos mostra? Primeiro, fica claro que a inteligência, quando alimentada pelo desespero, pode ser mais poderosa que um exército. Sem dúvida. Os gibeonitas não tinham a menor chance na guerra, então eles mudaram as regras do jogo. E o segundo ponto, talvez o mais crítico para qualquer pessoa em posição de liderança. O perigo de confiar só no que se vê. Sim, de se apoiar unicamente na própria experiência e inteligência. O erro de Josué foi ignorar sua principal fonte de orientação num momento crucial. Talvez por estarem embaladas pelas vitórias recentes, né? Palavra. Nesse universo, um juramento em nome de Deus é absoluto. A integridade da promessa se torna mais importante que as circunstâncias. Mesmo fraudulentas. Quebrar a palavra seria um mal maior do que manter um acordo desvantajoso. E por último, essa ideia surpreendente de como algo que parece uma maldição, uma sentença de servidão, se torna o veículo da sobrevivência. É uma inversão completa de expectativas. A subjugação se torna salvação. Essa história nos deixa com uma questão interessante para refletir. Temos aqui um quebra-cabeça moral e teológico. Com certeza. Os gibeonitas usaram engano para sobreviver, o que é eticamente questionável. Os líderes de Israel falharam gravemente. E, no entanto, o resultado final foi a preservação de um povo e a manutenção da santidade de um juramento. Exato. E isso levanta uma questão sobre a interação entre o erro humano, a astúcia humana e talvez um plano maior. Até que ponto as nossas falhas, nossos medos e nossas estratégias mais desesperadas podem ser, de alguma forma, tecidos na tapeçaria de um propósito que a gente não consegue enxergar por completo? Como se equilibra o dever de obedecer a uma ordem, como a de destruir, com a obrigação de ser fiel a uma promessa, como a de proteger? A história não nos dá uma resposta fácil.